Abril vai ser um mês dual, sem dúvida nenhuma, um mês carregado de bênçãos e de oportunidades, só que algumas delas vão ser escritas por linhas tortas. O meu nome é Bárbara Cerejeira e este é mais um episódio das Crónicas da Lua. Na verdade, nesta quarta-feira, dia 2 de Abril, nós estamos a dar início aqui à segunda temporada, das Crónicas da Lua, que é transmitida no YouTube e no Spotify em formato podcast e que, no fundo, é uma ferramenta que nós utilizamos para vos ajudar a desatar as vossas vidas. Este primeiro episódio da segunda temporada das Crónicas da Lua vai ser dedicado às previsões astrológicas para o mês de abril. O que é que nós podemos esperar? Qual é que é o contexto daquilo que, no fundo, é o primeiro mês completo deste novo ano astrológico? O ano astrológico teve início a partir do momento em que o Sol entrou em Carneiro, completou uma volta ao zodíaco e agora inicia uma outra. Nós já temos estado aqui a trabalhar e a receber a influência do primeiro ciclo lunar deste mês astrológico, mas se quisermos pensar em termos de calendário administrativo, é agora que se inicia o primeiro mês completo, ou que na verdade se iniciou ontem, dia 1 de abril. Mas nós não estamos atrasados nas previsões do nosso mês de abril. Não estamos atrasados porquê? Porque apesar da Lua já ter tido aqui muito trabalho ah, nestes 2 dias que deram início ah, ao mês de abril, o mesmo nós não podemos dizer em relação aos outros planetas que têm estado aqui em pausa, à espera de entrar em atuação apenas no dia 4 de abril. Vocês estão a ver, neste momento estou-vos a mostrar aqui no ecrã os trânsitos da Lua. Portanto, teve aqui a sua atuação intensa e prolongada no dia 1 de abril. No dia 2 já fez, mudou de signo, no dia 1 já fez menos aspectos, mas a sua atuação continua, porque ela vai todos os dias, muitas vezes por dia, ativando os vários planetas. Agora, claro, isto seria uma loucura se nós tentássemos fazer um resumo aqui nas Crónicas da Lua de todos estes aspectos da Lua. Não é possível, mas a verdade é que estas dinâmicas lunares também impactam o nosso mês e o nosso dia. Mas como elas são muitas e detalhadas, eu reservo esta análise e esta interpretação para as verdadeiras crónicas da Lua. Como é que vocês podem ter acesso às verdadeiras crónicas da Lua? Subscrevendo a Moonbox. A Moonbox neste momento tem 4 versões, mas todas elas incluem as verdadeiras crónicas da Lua, que no fundo não são nada mais, nada menos do que áudios regulares que eu envio individualmente por WhatsApp. Com individualmente, o que eu quero dizer é que não é num grupo. Portanto, eu envio para cada pessoa, através de uma lista de distribuição, o áudio com a interpretação dos trânsitos da Lua daquele dia. Também não faço um envio todos os dias, mas vamos fazendo dia sim, dia não, 3 em 3 dias, depois há uns dias que fazemos seguidos e vou ajudando a desatar a vossa vida, o vosso dia a dia, com a compreensão do que a Lua, este planeta tão importante, está a fazer, a manifestar, a pedir nas vossas dinâmicas diárias. Portanto, é claro, a Lua já se estreou no mês de abril, os outros planetas não tanto. Eu comecei por dizer na abertura, na introdução destas crónicas, deste episódio das Crónicas da Lua, que este mês vai ser
um mês dual. E eu vou-vos explicar, vou-vos dar 5 motivos para nós assim considerarmos. O primeiro motivo tem a ver com o número de trânsitos que nós vamos ter ao longo do mês de abril. E com o facto de termos leituras muito diferentes da quantidade e do número de trânsitos, dependendo se nós estamos a olhar para as movimentações planetárias no mês de abril da perspectiva tradicional ou se estamos a olhar para as movimentações planetárias da perspectiva moderna. Porque se nós estivermos a considerar apenas os 7 planetas, portanto, os 2 luminares, o Sol e a Lua, e depois Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, então nós vamos ver que nós temos um mês muito curto de aspectos, o que pode significar alguma paz e alguma tranquilidade. Portanto, se nós não temos aqui dinâmicas da nossa vida a serem ativadas, há como que um mar de águas mais calmas. Se nós olharmos para esta lista que vocês estão a ver aqui no ecrã, que foi extraída apenas através dos 7 planetas tradicionais, nós vamos observar duas coisas. A primeira é que, nesta lista, o planeta que faz mais ativações e, portanto, que é a estrela da companhia no mês de abril, é Vênus, sem dúvida nenhuma. E vamos guardar esta informação e daqui a pouco eu já vos vou explicar porque é que isto é importante. Mas se nós olharmos apenas para o número, a quantidade de aspectos que vão acontecer ao longo do mês de abril, nós vamos perceber que eles são efetivamente muito poucos. Em primeiro lugar, porque vamos desconsiderar, porque eu desconsidero sempre nestas interpretações mais genéricas de previsão os aspectos que o Sol faz. Ele é o rei do sistema, mas a função dele é outra do que estas ativações de acontecimentos na nossa vida. E se excluirmos o Sol, estes aqui, por exemplo, e se excluirmos também as indicações que esta lista nos está a dar através da mudança de direção dos planetas, como o facto de Mercúrio ficar direto, Vênus ficar direto, e já lá vamos mais à frente também estes 2 pontos, se excluirmos as luas novas e as luas cheias, se excluirmos os ingressos dos planetas em determinados signos e quisermos fazer essa contabilização, nós vamos ter Marte a fazer um trígono com Saturno, depois temos Vênus a fazer um trígono com Marte, depois temos Vênus a fazer uma conjunção com Saturno, depois temos Vênus a fazer uma conjunção com Saturno novamente. E esta conjunção de Vênus com Saturno vai nos dar que falar. E já vos explico porquê, mas deixem-me só completar o meu raciocínio. Ou seja, nós temos aqui 4 ou 5 aspectos, digo 4 ou 5 porque pode-me ter escapado aqui algum, se considerarmos apenas os 7 planetas tradicionais. O que, num mês de 30 dias, nos dá aqui muita margem de descanso, por um lado, e muita oportunidade para compreendermos as dinâmicas lunares, principalmente para quem está, quem subscreveu a Moonbox deste ciclo lunar. Quem não subscreveu a Moonbox deste ciclo lunar vai ter a oportunidade de subscrever a Moonbox a partir do dia 12, a partir do dia 13 de abril, que é quando nós temos lua cheia. A lua cheia marca a metade do ciclo e como depois vamos dar início a um novo ciclo a partir do dia 27 de abril com a lua nova em Touro, e é uma manifestação que promete porque a lua vai estar em exaltação, vamos abrir aqui as subscrições 15 dias antes, que é para eu ter tempo para me organizar, preparar as caixinhas, preparar os áudios personalizados, e tudo mais. Mas, voltando ao ponto que nos interessa, e aqui à nossa explicação número 1 do facto de eu considerar este mês de abril um mês dual,
que é que nós temos que perceber? Que se nós olharmos para a lista de aspectos filtrada de uma perspectiva da astrologia moderna, que considera também, para além dos sete, os planetas transpessoais, ou seja, Plutão, Neptuno e Urano, basta vocês passarem os olhos nesta lista e é fácil de compreender que nós temos um número muito maior, de aspectos. E, portanto, temos aqui a nossa primeira dualidade, que até pode servir como teste e como filtro, para quem tiver dúvidas em relação à influência dos planetas transpessoais na nossa dúvida. Eu tenho as minhas convicções em relação a isso, sou uma fã incondicional das metodologias tradicionais da astrologia, mas eu vou verificando na minha vida, na vida das minhas clientes, na vida das pessoas que me são próximas, que os transpessoais acabam por ter um impacto também forte. É certo que muitas vezes este impacto, principalmente nos trânsitos, diz mais vezes mais respeito a questões do foro emocional e interior. Algumas vezes têm aplicações e manifestações de facto e práticas, mas muitas vezes têm a ver com as flutuações da nossa alma, da nossa consciência, com as nossas questões, das profundezas do nosso eu. Só que não deixam de ter essa influência. E, portanto, esta é a primeira dualidade que nós encontramos neste mês de abril e vai ser interessante nós fazermos este filtro e essa comparação e tentarmos entender se como é que isto de facto se aplica e como é que nós verificamos estas tendências e estes aspectos na nossa vida. O segundo motivo que me leva a afirmar que este mês vai ser um mês dual tem a ver com isto que eu acabei, de dizer, mas visto através de outra perspectiva, que é, se nós pensarmos na análise de Abril de uma perspectiva da astrologia, tradicional, a estrela do mês vai ser Vênus, como eu vos disse há bocado, porque é o planeta que dentro daquele número limitado de aspectos vai fazer mais aspectos. Vênus está neste momento retrógrada e no signo de Peixe. Se ela não vai estar retrógrada o mês todo e a retrogradação é apenas uma debilidade do planeta, o que faz com que ele possa agir aqui de uma forma mais atrapalhada. Portanto, temos aqui parte das nossas linhas tortas. Mas independentemente de Vênus estar retrógrada ou não, ela não deixa de estar no signo da sua exaltação. E um planeta no signo da sua exaltação vai estar a manifestar, a significar, a trazer para as nossas vidas uma linguagem ou a sua linguagem mais positiva, ainda que o possa fazer com algum exagero, com algum dramatismo, ainda que nos possa criar algumas expectativas desmesuradas, mas não há dúvida nenhuma que Vênus, ao longo do mês de abril, vai-nos estar a falar de beleza, de graça, de suavidade, de amizade, de concórdia, de paixão, de sensualidade e de prazer. E, portanto, estes aspectos que a Vênus vai fazer vão trazer bênçãos e dinâmicas positivas, sem dúvida nenhuma. O que nós temos aqui, um primeiro argumento que nos leva a afirmar e a concluir que este mês de abril marca um início de um período mais fluido, mais prazeroso, em que nós seremos provavelmente alvos de maiores sincronicidades e em que sentimos a nossa vida a fluir. E este argumento é, de certa forma, confirmado, porque se nós percorrermos aqui a lista de aspectos
a maior, da perspectiva moderna, nós vamos encontrar repetidos este símbolozinho aqui que parece um asterisco, que simboliza o sextil, que é um aspecto harmonioso, e este símbolozinho aqui que é um triângulo e que simboliza os aspectos, os trígonos na astrologia, que são aspectos que, de certa perspectiva, são ainda mais favoráveis do que os sextis. E então vamos lá percorrer aqui a nossa lista. Nós vamos ver, e a maior parte deles são, sem dúvida nenhuma, sextis e trígonos. Na verdade, o aspecto mais desafiador que nós vamos ter ao longo do mês será este Marte, dia 27 de Abril, em oposição a Plutão. O que nos leva para o nosso outro argumento de dualidade dentro deste nosso ponto número 2, que é o quê? Que é o quê? Que é o facto de Marte, se nós formos analisar os trânsitos, os aspectos da perspectiva da astrologia moderna, portanto, aquela lista maior, nós vamos verificar que nessa perspectiva Marte vai fazer mais aspectos, vai ativar muito mais vezes os outros planetas do que Vênus. E, portanto, temos aqui o nosso segundo argumento de dualidade. Temos uma Vênus exaltada como estrela do mês a dividir este papel com Marte, que por seu lado, como está em Caranguejo, está debilitado. Mas, como vocês verificaram, a maior parte dos aspectos que acontecem este mês e que, portanto, são levados a cabo por Marte também, são aspectos que se dividem entre sextis e trígonos. Portanto, são aspectos facilitadores, aspectos favoráveis. Só que o que é que vai acontecer? Marte, ao contrário de Vênus, está aqui com uma linguagem mais disruptiva, está a expressar através do signo de Caranguejo o seu lado mais sombrio e vai-nos trazer dinâmicas associadas à violência, conflito, agressividade, destruição, desrespeito, turbulência e precipitação. E logo daqui não é difícil concluir por esta dualidade, esta bipolaridade, porque por um lado nós temos Vênus positiva a impulsionar a nossa vida de uma forma pragmática e objetivamente do ponto de vista das bênçãos e das facilitações e das benfeitorias, e depois temos um Marte a fazer aspectos positivos e facilitadores, mas através de uma linguagem mais de fim, de disrupção, mais destabilizadora, vamos dizer assim. E daqui esta dualidade. Portanto, vai ser um mês em que nós vamos ter oportunidades de construir através da abundância das palavras e dos impulsos positivos, mas vamos ter também oportunidade de construir desde que deixemos que algumas dinâmicas na nossa vida se vão desfazendo, que Marte vá abrindo caminho e nos vá afastando de situações, de factos, às vezes de pessoas que já não estão a cumprir o seu papel e que nós precisamos de subir de comportamentos, de atitudes, de pensamentos, de emoções que já não nos servem. E vocês perguntam, oh, Bárbara, mas ok, então, e no concreto, o que é que nós podemos esperar dia após dia destes aspectos de Vênus e destes aspectos de Marte? Eu vou-vos dizer, tem que ter aqui um bocadinho de calma, segurar um bocadinho a ansiedade e ter sempre presente que nós estamos a falar de um mês em que, no cômputo geral, a apreciação é positiva, muito naquela dinâmica do escreve direito por linhas tortas, mas é positiva e a vida é assim. E eu não vou
ao contrário do que fazia na temporada anterior das Crónicas da Lua, uma descrição trânsito por trânsito. Não vos vou dizer agora, dia 4 de Abril, Saturno vai fazer um sextil com Urano e isto vai significar tal e tal e tal. Porquê? Porque eu tenho este defeito de falar muito, de acabar por fazer aqui crónicas da Lua bastante extensas, e eu chego à conclusão que, a não ser que nós estivéssemos a assistir estas crónicas da Lua numa perspectiva de estudante, de caderno e caneta em punho, a tomar nota das datas, dos trânsitos e dos significados, este vomitar dos significados e das interpretações trânsito a trânsito acabam por não ser muito eficientes. Porque nós vamos chegar a dia 15 e já ninguém se vai lembrar daquilo que eu disse aqui nas Crónicas da Lua, e não fica muito fácil neste formato de vídeo, áudio, se for no podcast, vocês estarem a voltar para trás e encontrarem os dias por dia. Então, o que é que eu resolvi? Fazer ou passar a fazer aqui um cômputo geral, dar-vos o ambiente astrológico para que vocês compreendam como é que vão começar a desatar a vossa vida ao longo deste mês de abril, e depois, dia após dia, à medida que cada um dos trânsitos se vai aperfeiçoando, eu vou colocar um post no Instagram com a descrição da manifestação, da correlação prática na nossa vida daquele trânsito. Portanto, podem esperar um post dia 4 de Abril, outro dia 5, outro dia 6, outro dia 7, outro dia 8. Depois vamos ter aqui um período de pausa, porque entre dia 8 e dia 13 não há aspectos. Dia 13 temos Lua Nova em Vênus, e como eu já disse, a partir desta data podem subscrever a Moonbox, que é uma ferramenta muito imersiva para vocês poderem navegar o vosso mês e o ciclo da Lua com mais propriedade e começarem a tentar soltar aquelas pecinhas, aquelas pontinhas que estão ali mais presas e que precisam ali de um puxão mais assertivo, e por aí e por aí adiante. É assim que nós a partir de agora vamos navegar aqui as nossas dinâmicas astrológicas. Faço eu esta mudança com a expectativa de que seja mais útil e mais eficiente, para vocês. O outro argumento de dualidade, e no fundo já vamos aqui no nosso ponto número 3 a justificar este epíteto do mês de abril, tem a ver com uma movimentação planetária que aconteceu no final de março. Ora, no final de março, mesmo no final de março, Neptuno mudou de signo. Deixou o signo de Peixes, onde estava desde há quase 14 anos, e ingressou em Carneiro. O que é que isto significa? Várias coisas, e vocês têm lá no Instagram um post que eu fiz sobre isso, podem ir a consultar as datas e olhar para trás, pronto, e até podem ainda responder, e eu vou-vos dizer qual é que é a área da vossa vida que vai estar a ser ativada por Neptuno em Carneiro. Mas o que é que nós temos que compreender? Primeira coisa, e esta informação vocês conseguem receber através da resposta ao post. É muito provável que Neptuno, ao mudar de signo, passe a ativar outra área da nossa vida. Porque seja porque atravessou a cúspide, seja por regência, ele vai dinamizar uma área de vida provavelmente diferente daquela área de vida que estava a dinamizar no signo de Peixes, enquanto esteve no signo de Peixes. E este é um aspecto importante e que nos traz também alguma dualidade, porque nós vivemos durante 14 anos com a influência de Neptuno naquela área da vida e agora transitamos, não é? Portanto, há aqui uma oscilação, uma dualidade, uma transição, uma mudança, não é? Nós falámos nas previsões que fizemos deste ano, dessas mudanças que iriam ocorrendo ao longo de 2025. Esta é uma delas. Neptuno muda de signo, há qualquer coisa na nossa vida que vai mudar também.
essa mudança pode ser uma mudança facilitadora ou pode ser uma mudança que nos vai colocar aqui um bocadinho em contracorrente. Neptuno é um planeta complexo. Eu até diria que Neptuno talvez seja dos planetas mais místico no sentido da nossa capacidade de compreensão e de apreensão da sua significação. Ele é entendido como o planeta da inspiração, da espiritualidade, da intuição, da compaixão, da ilusão, do escapismo, da confusão, mas também do engano. Eu associo muito, muito, muito Neptuno a uma estrada com nevoeiro, que nos pede sempre um ato de fé, que é, claro, nós podemos escolher ficar parados no mesmo lugar, ou podemos escolher ir pondo um pé à frente do outro, ainda que não tenhamos visão clara daquilo que está para a frente. E, portanto, há esta dinâmica de confusão, de engano, de ilusão, mas também há algo que vem dentro de nós que tem a ver com fé. Não estou a falar da fé da religião, é sempre muito difícil nós falarmos de fé e não pensarmos em religião. Aqui, o que eu quero dizer é a crença, ah, acreditarmos sem vermos. Quando eu falo de fé neste contexto, é disto que eu estou a falar, a capacidade de nós acreditarmos naquilo que está para lá do nevoeiro sem vermos. E estas dinâmicas de Plutão a atravessar partes da nossa vida, segmentos do nosso mapa, têm a ver com isto. E normalmente são desafios duradouros e prolongados, que podem ter a sua semente no início do ingresso e que depois se vão desenvolvendo e que culminam, se resolvem, o nevoeiro se dissipa para o bem ou para o mal no fim desses 13, 14 anos. E o que é que pode estar a acontecer aqui, dependendo dos casos? Há pessoas que tiveram trânsitos a navegação de Neptuno por peixes foi custosa. Eu, vítima, me acuso. Neptuno em peixe, para mim, foi difícil de navegar, e portanto, quando ele entra em Carneiro, eu sinto um alívio. Há pessoas que, dependendo do seu signo ascendente, dependendo da posição dos seus planetas, dependendo dos aspectos que Neptuno está a fazer com o regente do seu mapa, vão sentir este alívio, vão sentir, ou já sentiram, estão a sentir, o nevoeiro a dissipar-se. Há outras que estão a começar a perceber que o nevoeiro se está a adensar. E daqui vem o nosso argumento número 3 de dualidade. Porque se nós estamos aqui num mês que de facto facilita os fluxos, traz sincronismos, benfeitorias para uma generalidade, quando nós formos analisar o mapa de cada um, isto pode já não ser bem assim. E até vos digo, mais do que o mapa, porque a maior parte das pessoas que assiste a estas crónicas da Lua não tem estas ferramentas e estes conhecimentos para olhar para o mapa, e chegar a estas conclusões, mas sabe como é que se está a sentir. E sabe que quando eu estou aqui a dizer que é um mês, ok, de escrever direito por linhas tortas, mas de fluxos positivos, de benfeitorias, e se a pessoa está a sentir o oposto, há que dar aqui um sinalzinho de alerta. E para isto eu trago-vos duas sugestões, soluções. Haverá com certeza muitas mais e cada uma escolhe aquela que quer ou não escolhe nenhuma, porque às vezes também está bem nós estarmos num momento em que não nos sentirmos bem e temos direito a isso. E temos direito a ficar ali um bocadinho parados no nevoeiro, até nos ambientarmos, até nos capacitarmos de como é que vamos resolver aquele problema. Não há questão nenhuma com isso, porque às vezes temos que fazer as nossas pausas. Mas para aqueles que estão a sentir que há aqui uma dualidade na energia do mês e aquilo que estão a sentir ou aquilo que se está a passar na sua vida,
podem sempre marcar uma consulta comigo. É uma questão de me avisarem que aquilo que nós vamos ver nessa consulta é tentar perceber o que é que está aqui a acontecer e vamos nos socorrer essencialmente do plano astrológico. Claro que, se nós estivermos a falar de pessoas que já são minhas clientes, que já me encomendaram o mapa natal, nesses 50 minutos de consulta eu vou ter uma profundidade muito maior, porque já tenho as minhas notas e as minhas análises feitas sobre o mapa. Mas, mesmo quem nunca tenha feito o mapa, pode sempre marcar aqui uma consulta em SOS para nós irmos tentar perceber quais é que são as movimentações planetárias que estão a gerar esta contenção em vez desta expansão, este cansaço, esta falta de energia, esta falta de motivação, este peso, em vez da força motriz que é suposto estarmos a sentir na primavera, e tentarmos recomendar também aqui algumas dinâmicas, algumas atividades, alguns óleos essenciais, algumas ervas nas dinâmicas dos banhos e dos escaldapés que vos possam ajudar a fortalecer os aspectos e os pontos do vosso mapa e, portanto, do vosso eu que estejam enfraquecidos e que vos deem aqui força para avançarem. E nós aqui, com uma consulta, vamos ir ao ponto e eu vou-vos dizer o que é que está a acontecer. A outra opção pode ser vocês, porque já compreendem um bocadinho da astrologia, porque se identificaram com estas coisas que eu aqui disse, estas coisas neptunianas que eu aqui disse, é encomendarem a análise de Neptuno, que eu criei nos últimos dias, uma análise ad hoc, porque eu percebi, através do post que eu fiz, que vocês têm aqui uma conexão muito forte com Neptuno, ou seja, Neptuno vibra convosco. Percebi também pelos comentários que várias pessoas estão a sentir esta transição e se estão a identificar, pelo menos, com aquela área da vida que está a ser ativada com o ingresso de Neptuno em Carneiro. Só que Neptuno e o ingresso de Neptuno em Carneiro tem muito mais do que se lhe diga do que apenas a casa, não é? Portanto, é preciso irmos ver o que é que Neptuno significa no nosso mapa natal, que é uma análise que eu não faço no mapa natal, eu não analiso os transpessoais, porque creio que não é o momento oportuno, é informação a mais que traz confusão. Eu acredito que nós devemos olhar para os transpessoais nestes momentos de transição de signo ou em momentos chaves em que eles fazem oposições e quadraturas com os transpessoais natais do nosso mapa, por exemplo, quando Neptuno faz uma quadratura com Neptuno, então vamos analisar Neptuno, por exemplo, quando Urano faz uma oposição a Urano, então vamos analisar Urano. Fora disso, as 40 e tal páginas que nós temos no nosso mapa natal, do temperamento, da personalidade, da vocação, do dinheiro, dos bloqueios, enfim, da motivação, das setas da nossa vida, as setas da felicidade, as setas da sanidade, enfim, são 40 e tal páginas em que a informação já é tanto que às tantas colocar mais estraga. Mas este momento pode ser então um momento oportuno para, não todos, mas para alguns de vocês, requererem aqui uma análise singular de Neptuno na vossa vida e no nosso mapa. E então eu criei esta análise, também entregue em PDF, não é? É uma coisa que leva ainda aqui uns dias a preparar e em função, pode demorar mais ou menos em função do número de pedidos, e que vai ter o custo de 15 euros. Para fazerem encomendas é só falarem comigo, WhatsApp, Instagram, sempre melhor no WhatsApp, que eu vejo melhor, vejo mais rapidamente as mensagens. Quem quiser aproveitar e ter aqui uma visão mais profunda das suas dinâmicas astrológicas, pode encomendar um mapa natal este mês, ele tem o custo de 60 euros e vai receber gratuitamente esta análise de Neptuno. Qual é que é o meu conselho para esses casos? É que fazem encomenda, aproveitam a informação,
aproveitam a promoção, é o que eu quero dizer, ficam ali com uma informação válida e sólida para o resto da vida, não é? Porque o mapa natal, este descritivo, é válido, atual até ao fim da vossa vida, mas vão se concentrar primeiro no documento de Neptuno, para perceberem e descodificarem e desatarem a vossa vida em função daquilo que ele estiver aqui a mexer nestes dias próximos do ingresso. E com isto, passamos para o nosso ponto número 4, que justifica porque é que este mês é um mês de dualidades. E tem a ver com o quê? Com o facto de Neptuno mudou de signo no mês passado, mas nós temos não só planetas a mudarem de signo ao longo do mês de abril, como também temos planetas a inverterem a sua marcha, nomeadamente Mercúrio e Vênus, que têm estado retrógrados, mas que vão ficar diretos. Mercúrio vai ficar direto dia 7 de abril. Portanto, a partir do dia 7 de abril, ele fica liberto deste nível de debilidade, mas não nos podemos esquecer que Mercúrio em Peixe está muito, muito enfraquecido. E, portanto, nós temos que compreender que Mercúrio só sai de Peixes no dia 16. E aqui temos a nossa dualidade, porque temos metade do mês com um Mercúrio debilitado, a nossa parte racional mais enfraquecida, e aqui um Mercúrio nas suas significações menos positivas, como credibilidade, malícia, tagarelice, mentira, escárnio, nervosismo e agitação. E a partir do dia 16, Mercúrio entra em Áries, nós passamos para o lado lá da polaridade ou da dualidade, e a sua significação já passa a ser muito mais positiva. E exatamente o mesmo com Vênus, exatamente mais ou menos o mesmo com Vênus, que até dia 13 está retrógrada, portanto, ela está numa dinâmica positiva, como nós já explicámos no signo de Peixe em exaltação, mas com um tracinho de debilidade. A partir de dia 13, brilha no seu esplendor. E, portanto, é quase como se nós tivéssemos aqui um mês dividido a meio. E é também dividido a meio, porquê? Porque Marte finalmente deixa o signo de Caranguejo e a partir de dia 18 entra no signo de Leão. O que são boas notícias, mas depois nós vamos ter que lidar com este Marte mais fortalecido naquele dia 27 em que ele fizer a oposição a Plutão, não é? Portanto, vamos ter que compreender como é que é esta dinâmica de Marte em Leão, por oposição a este seu enfraquecimento, que nós já vimos a levar com ele há que tempos, com Marte em Caranguejo. Para além disso, nós temos ainda, e para finalizar aqui os nossos argumentos de dualidade, as dinâmicas da Lua Nova e da Lua Cheia, que é, e isto já tem a ver aqui com o nosso signo, com o nosso signo, com o nosso ciclo lunar, que é este ciclo lunar que teve início com um eclipse, portanto, uma lua nova em Carneiro, e nós estamos a viver isto, não é? Apesar de aqui nas Crónicas da Lua nós comentarmos os trânsitos astrológicos associados ao mês de calendário, quem está na Moonbox tem vindo a receber os áudios e os comentários que dizem respeito ao mês lunar, vamos lhe chamar assim, ao ciclo da Lua. E este ciclo da Lua iniciou com uma Lua nova em Carneiro, que é regida por quem? Carneiro é regido por quem? Por Marte, uma das nossas estrelas da companhia deste mês. O ciclo lunar vai ter o seu apogeu com uma lua cheia em Balança, dia 13 de abril, que é regido por quem? Por Vênus, a nossa outra estrela da companhia.
E, portanto, nós temos aqui uma parte do mês em que estabelecemos um mapa e determinadas dinâmicas com este caráter mais marcial. E a partir de dia 13, cá está novamente a meio do mês, não é? Está a ver como isto quase que há aqui um sincronismo e andamos sempre aqui nestas repetições que nos vão levar às mesmas conclusões, quase a meio do mês. Nós temos uma lua cheia em balança e regida por Vênus. E à medida que a Lua vai diminuindo e nos vamos aproximando do ciclo seguinte, nós vamos começar a perceber que a Lua cheia seguinte vai ser uma Lua cheia em Touro. E, portanto, temos também este Vênus e esta Marta disputarem o nosso ciclo lunar, com um comentário importante, porque esta lua cheia em Touro vai ser feita no signo de Vênus, que é simultaneamente o signo da exaltação da lua. Portanto, é uma boa oportunidade para vocês tentarem equilibrar aqui as vossas energias, as vossas manifestações com a ajuda da Moonbox, se fizer sentido, para vocês, porque vai ser uma lua nova com algum poder. Claro que depois vamos ter que analisar o mapa desta lunação e nunca há bela sem senão, é sempre assim, mas por base temos aqui um bom potencial e é preciso compreender também que isto acontece, esta lua nova acontece enquanto a Vênus está em peixe. Mas no último dia de abril ela transita para o signo de Carneiro. Isto vai ser uma conversa que nós vamos ter quando analisarmos, quando fizermos as previsões do próximo mês, mas é um conselho que eu vos deixo aqui muito marcado e muito vincado nesta conclusão destas previsões para o mês de abril, que é: vamos aproveitar o mês de abril enquanto esta Vênus está poderosa e exaltada. Vamos aproveitar esta lua cheia, vamos aproveitar principalmente esta lua nova, porque a partir do momento em que Vênus entrar em Carneiro, ela vai estar debilitada. Façam aí um recuo na vossa memória e lembrem-se de como é que foi quando nós estávamos com a Vênus em Escorpião. E, portanto, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Portanto, toca a aproveitar esta energia positiva e a tentar tirar o melhor partido do mês de abril. Da nossa parte, para a semana, cá estaremos de novo. Vamos implementar aqui uma dinâmica nova nas Crónicas da Lua e vamos fazer aqui uma sequência de crónicas, uma série de crónicas dedicadas ao regente dos nossos mapas para vos ajudar a navegar aqui estes trânsitos e estas influências com mais propriedade. Portanto, beijinhos e até para a semana.